Olá, queridos alunos. Hoje faremos a correção da primeira lista de exercícios do capítulo 1. Então acompanhem atentamente a resolução. São 5 exercícios que nós postamos no arquivo em PDF na página do Diário Virtual da Escola na semana passada. Então vamos à correção do exercício. Exercício 1. Sejam A e B números irracionais. Vamos analisar as afirmações abaixo. A primeira, A vezes B é um número irracional. Isto é, se A e B são irracionais, será que o produto deles também é irracional? Essa que é a questão. Então vamos analisar através de exemplos. Vamos tomar o A, já que A e B são irracionais, vamos tomar, por exemplo, A igual a raiz de 2 e B igual a raiz de 3. Então, temos que A vezes B é igual, isto é, raiz de 2 vezes raiz de 3 é raiz de 6. Raiz de 6 é irracional. Então, aparentemente, a afirmação 1 é verdadeira. Mas como A e B são números irracionais quaisquer, então vamos analisar uma outra situação, um outro exemplo. Tomemos o A, raiz de 2, e o B também é raiz de 2. Mas podem ser iguais? Claro que sim. Afinal de contas, A e B são números irracionais quaisquer. Então vamos ao produto deles. Portanto, raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a raiz quadrada de 4, que é 2. 2 é número racional. Vemos nesse exemplo, então, que A vezes B é racional. Ora, uma afirmação, para ser classificada como verdadeira, ela tem que ser verdadeira sempre. Portanto, nós temos aqui 2 exemplos. Um que verifica que ela é verdade. Entretanto, o segundo exemplo ela é falsa. Portanto, a afirmação, no geral, é classificada como falsa. Vamos analisar agora a segunda afirmação. A mais B é um número irracional. Isto é, a soma de 2 números irracionais é um número irracional? Vamos analisar pegando 2 números irracionais. Podemos tomar raiz de 2 e raiz de 2 de novo. Ora, a soma de raiz de 2 com raiz de 2 vai dar 2 raiz de 2. Analisando por esse exemplo, ela poderia ser classificada como verdadeira. Mas se nós tomarmos raiz de 2 e o seu simétrico, isto é, menos raiz de 2, a soma de todo número real com o seu simétrico é igual a 0. E 0 é um número racional. Portanto, aqui está um exemplo em que esta afirmação é falsa. Vamos analisar o terceiro caso. Aliás, a terceira afirmação. A menos B pode ser um número racional? Sim, basta tomar raiz de 2 menos raiz de 2, que dá 0, conforme vimos. Então, pode ser? Pode ser. Aqui está um exemplo que ela pode ser verdadeira. Portanto, das 3 afirmações, podemos afirmar que a primeira e a segunda são falsas e, naturalmente, a terceira é verdadeira. Portanto, a alternativa correta é a letra E. Ok? Vamos para o segundo exercício. Considere as afirmações. 1. Qualquer número inteiro é menor que 0. Essa afirmação ela é visivelmente falsa, porque nós temos números inteiros maiores que 0. São os inteiros positivos. Segunda, todos os números naturais também são números racionais. Sim, porque o conjunto dos naturais está contido nos racionais.
Terceira, o conjunto dos números reais é formado pela união dos números racionais com os números irracionais. Esta é verdadeira porque é a própria definição de número real. Portanto, nós temos apenas a afirmação 1 como falsa. Daí nós podemos marcar a alternativa correta, letra C, que as afirmações 2 e 3 são verdadeiras. Vamos agora para o terceiro exercício. Esse exercício é bem simples. Vamos recordar que as dízimas periódicas simples são sempre números racionais, pois podem ser transformadas em fração. Assim, a letra A, que é uma dízima simples, é classificada como racional. A letra B também é uma dízima periódica simples, também é racional. Letra C, vemos aqui um número infinito não periódico, uma dízima não periódica. E nós sabemos que todo número com representação infinita não periódica é irracional. Portanto, essa é a classificação, irracional. Na letra D, novamente um número com representação decimal infinita e não periódica. Portanto, irracional. Letra E, novamente uma dízima periódica, então racional. Letra F, raiz quadrada de 81. Toda raiz exata é racional. Portanto, raiz de 81 é racional. Raiz de 18. Raiz de 18 é um número irracional, pois sua representação decimal é infinita e não periódica. Portanto, irracional. E, finalmente, o número π. Aliás, é um dos números irracionais mais populares da matemática. Portanto, irracional, pois a sua representação é decimal, infinita e não periódica. Vamos para o exercício 4. Aqui nós vamos transformar em notação científica estes números. Na nossa aula, quando tratamos esse assunto, vimos uma forma bem simples para transformar os números, sejam eles inteiros ou decimais. Então, vejamos aqui esse número. Sua representação em notação científica será 5 vezes 10, são 9 casas, 5 vezes 10 elevado a 9. Letra B. Observe que é um número decimal. Teoricamente, nós temos que carregar a vírgula. Essa é uma forma coloquial. Então, a vírgula vai ter que passar para cá, isto é, logo depois do 3. Assim, o número escrito deve ser 3,0201. E a potência de 10? Um esqueminha bem claro que nós explicamos em sala é que aqui 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então, a potência ou é 4 ou é menos 4. De acordo com o esqueminha que nós ensinamos, se um número aumenta sua representação decimal, aqui note que era 0,00030.201 e ele foi para 3, ele aumentou a sua representação decimal de 0, alguma coisa, foi para 3, alguma coisa. Então, para compensar este aumento, nós diminuímos na potência. Portanto, a potência é 10 a menos 4. Ok? Então, só para ficar claro, andamos 4 casas decimais, o número teoricamente aumentou, de 0 alguma coisa foi para 3 alguma coisa. Para compensar o aumento, diminuímos a potência 10 a menos 4. Vamos para a letra C. A letra C, a vírgula tem que andar uma casa. Portanto, tem que ficar aqui, ou seja, 3,02. Vamos agora analisar a potência de 10. O número de 30, ele foi para 3. Portanto, ele diminuiu. Para compensar isto, a gente aumenta. Como
andou uma casa, acrescenta 1, e aqui vamos para 10 a sexta. Letra D. Letra D, a vírgula também vai ter que passar para cá, entre o 2 e o 3. Então o número vai ser escrito como 2,301. Vamos agora analisar a potência. Repare que o número de 23 foi para 2. De 23 ele foi para 2. Então, para compensar isto, a gente aumenta a potência. Portanto, vamos aumentar 1 aqui. Aqui também aumentou 1. Então, ficou 10 a menos 5. Vamos para o quarto. A vírgula vai ter que sair daqui do 0 e vai lá entre o 1 e o 2. Isso significa que ela vai andar 1, 2, 3 casas decimais. O número escrito então será 1,23. E a sua potência, note que o número aumentou, então vamos ter que diminuir na potência. 2 casas, ou melhor, 2 não, vamos diminuir 3 casas, porque ela andou 3 casas, então vamos diminuir 3 aqui na potência. Portanto, menos 11 subtraindo 3, ou seja, menos 11 menos 3 é menos 14. Então ficou 1,23 vezes 10 a menos 14. E a letra F, a vírgula também vai andar 2 casas. O número escrito então é o 2,031 vezes, vamos analisar agora a potência de 10. Note que o número era 203 e ele foi para 2. Então o número diminuiu. Para compensar isso, nós vamos aumentar a potência em 2 casas, mais 2. Assim, menos 13 mais 2 é menos 11. Ok? Aí está a correção do exercício 4. Muito bem. Vamos finalmente para o exercício 5. Determine o valor de cada operação e escreva o resultado na forma de notação científica. Então vamos efetuar este produto. É bem simples. Primeiro, nós pegamos o decimal, o número decimal. Pegamos o número decimal e multiplicamos pelo outro número. No caso aqui é o número inteiro. Então 2,3 vezes 2 é 4,6. E a potência de 10, nós, ao multiplicarmos, nós vamos utilizar a propriedade das potências, que diz que bases iguais, repete a base e soma os seus expoentes. Então 10 à quinta vezes 10 à sexta dá 10 elevado a 11, que é o resultado. Na letra B, nós devemos fazer a divisão de 7,5 por 1,5. Essa divisão é bem simples, nem há necessidade de fazer no papel. 7,5 dividido por 1,5 é 5, é um número inteiro. Então, teremos 5 vezes, agora vamos analisar a potência de 10. Se na soma de bases iguais, repete a base e soma os expoentes, então, na divisão de bases iguais, repete a base e subtrai os expoentes. Aqui devemos tomar cuidado, pois nós vamos fazer menos 12 subtraindo menos 11. Tome cuidado aqui. Na verdade, nós vamos fazer menos 12 mais 11, que vai dar simplesmente menos 1. Portanto, o resultado é 5 vezes 10 elevado a menos 1. Ok? Muito bem, assim encerramos a correção da lista número 1 dos exercícios do capítulo 1. Na próxima aula faremos a correção da lista número 2. Até lá!